Olá, queridos alunos, tudo bem? Hoje iremos estudar a história de Henry Ford, que, inspirado nas ideias de Taylor, foi considerado o precursor da produção em série, também conhecida como produção em massa ou linha de montagem. Mas antes de iniciarmos os nossos estudos sobre a produção em massa, vamos entender como era a produção antes deste fato. Até o começo do século XX e antes da existência da produção em massa, o mundo conhecia a famosa produção como método artesanal, que era uma produção customizada, ou seja, realizada de acordo com o pedido do cliente pelos artesãos. Os artesãos da época faziam parte dos ofícios, como por exemplo, o ofício de ferreiros, sapateiros, etc. Em suas oficinas, eles produziam de modo artesanal, que era custoso e demorado, os pedidos dos clientes. Temos aqui um cenário mercadológico intrigante, ou seja, quando existe um grande mercado com potencial para uma grande quantidade de produtos a baixo custo e que sejam produzidos de modo rápido, o método artesanal se torna desvantajoso. Esses eram os ingredientes do contexto deste período que impulsionaram a produção em massa proposta por Ford, ou seja, a fabricação de produtos não diferenciais, não customizados em grandes volumes produzidos a um menor custo. Ford nasceu em 30 de junho de 1863, em uma fazenda próxima a um município rural a oeste de Detroit, no estado de Michigan. Ford era engenheiro mecânico Henry Ford, fundador da Ford Motor Company e criador da linha de montagem móvel, estabelecendo assim um padrão organizacional de processos produtivos que se tornaria universal e que são utilizados até os dias de hoje. O empresário criou esse sistema de fabricação em massa no ano de 1914 para sua indústria e revolucionou a indústria automobilística. O processo era baseado em uma linha de montagem e tinha como objetivo aumentar a produção por meio da eficiência e também reduzir o preço do produto para que fosse mais vendido. Na linha de montagem de Ford, a produção passou a consumir 1 hora e 33 minutos e não mais 12 horas e 28 minutos, como era na produção artesanal. A produção em massa baseia-se na simplicidade por meio de 3 aspectos. Fluxo do produto, que deve ser planejado, ordenado e contínuo. Trabalho entregue ao operário ao invés do mesmo ter que ir buscá-lo. Operações analisadas através de elementos que a compõem. Para acelerar o nível da produção, Ford adotou 3 princípios. Intensificação, que busca diminuir o tempo de duração, ou seja, sem manter a matéria-prima em estoque e colocando o produto rapidamente no mercado. Economicidade, que diz respeito a reduzir ao mínimo a quantidade de matéria-prima em transformação, aumentando assim a velocidade da produção. Para Ford, o produto final por ele produzido, um carro, deveria ser entregue antes mesmo de vender o pagamento da matéria-prima. Produtividade através da especialização do operário, atividades repetitivas, aumentando assim a sua capacidade de produção. O sistema de produção em massa de Ford, por meio de uma linha de produção, era composto de uma esteira rolante que conduzia os automóveis, e cada um de seus funcionários produzia uma parte de cada um dos veículos, sem precisar mover-se. Isso, além de acelerar o processo, exigia menor capacitação dos funcionários, uma vez que só precisavam ser treinados para executar uma única tarefa, e não a montagem do carro completa. O primeiro modelo de automóvel produzido por Henry Ford foi o modelo T, que ficou conhecido no Brasil como Ford Bigode. Ford, ainda motivado por aumentar a produtividade, duplicou o salário para $5 o dia e criou a jornada de 8 horas de trabalho que conhecemos nos dias atuais, ou seja, a fábrica operava na sua capacidade total de 24 horas por dia. As críticas à Ford e à administração científica foram: visão robotizada do homem, ou seja, não separando máquina de operário. Pouca atenção foi dada à condição humana, sendo a organização concebida como um rígido tabuleiro de xadrez. A empresa era considerada como uma máquina e o funcionário não possuía o direito de expor opiniões sobre o processo produtivo. A abordagem clássica reduzia a empresa ao chão de fábrica, buscando apenas melhorar a quantidade e velocidade da produção, sem levar em consideração os aspectos financeiros, sociais e comerciais da empresa. Tempos e movimentos, ou seja, o método trazia muito mais intensificação do trabalho do que a racionalização do mesmo. Homo econômicos, ou seja, a única motivação admitida ao homem pela teoria era a possibilidade de ganhos financeiros. Todos os demais fatores de motivação foram esquecidos. Superespecialização do operário, ou seja, o trabalho se torna monótono,
repetitivo, diminui sua exigência de raciocínio e destitui-se completamente qualquer significado psicológico do trabalho. Estrutura administrativa, totalmente alienante, ou seja, existisse unicamente dos operários, obedecerem ordens. O homem era considerado apenas um apêndice da máquina industrial. O Fordismo, que apesar de ser bom para os empresários, investiu no negócio, era negativo para os funcionários. Esses não recebiam mais qualificação, executavam um trabalho repetitivo e desgastante e, além disso, recebiam baixos salários, já que o intuito era reduzir os preços da produção. O Fordismo entrou em declínio quando, em 1980, surgiu o Toyotismo, que era o novo sistema de produção mais eficiente que será estudado nas próximas aulas. Conclui-se que Ford propôs a ideia de que o empregado e empregador saíssem ganhando. O sistema proposto por Ford afetou não só a indústria automobilística, mas todas as outras, deixando características que utilizamos até os dias atuais, que são padrões e padronização, combate ao desperdício, especialização do trabalhador, divisão do trabalho. Chegamos ao fim de mais uma aula e espero que todos tenham gostado. Como indicação, eu recomendo que vocês assistam os seguintes vídeos: Tempos Modernos de Charlie Chaplin, A Máquina que Mudou o Mundo. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro.